bom dia aos que chegaram agora, né? Vamos dar início, então, ao painel 1, de metodologias de estudos dos recursos hídricos aplicados pela equipe Gasbras, Minas Gerais, em uma região de exploração de gás não convencional, o caso Alto da Bacia do São Francisco. Eu acho apenas importante, antes de introduzir o Vinícius, de comentar que o nosso evento vai estar dividido em duas partes. A primeira parte seria focada principalmente nos estudos referentes a recursos hídricos e os potenciais impactos, né, da atividade do gás sobre os recursos hídricos de uma região exploradora de gás não convencional. E a segunda parte trataria sobre questões regulatórias, comunicação, participação das partes interessadas e governança referente à produção de eventual gás não convencional. Eu gostaria de primeiro convidar o Vinícius. Antes eu vou fazer uma breve apresentação do CV do Vinícius. Posteriormente, terminada a fala dele, vamos para os dois debatedores, que são a Isadora Tavares, do IGAM, e Maria Antonieta Alcântara Mourão, do CPRM. O Vinícius é geólogo, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Ciências e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais, com ênfase em Tecnologia Mineral e Meio Ambiente, pelo CDTN e UFMG. Vinícius é um dos membros aí da nossa equipe jovem, né, do projeto Gasbras em Minas Gerais, que eu considero aí o core, né, do nosso trabalho. Atualmente é pesquisador em Geologia Ambiental na rede Gasbras MG, possui experiência em análises hidroquímicas e isotópicas, incluindo datações em matrizes ambientais. Possui conhecimento em processos viáveis de meios absortivos e de flotação para o tratamento de efluentes líquidos. Atua na área de geologia ambiental, com foco em recursos hídricos, e realiza trabalhos de mapeamento geológico e hidrogeológicos, voltados a consultorias em geologia ambiental, hidrogeoquímica e responsabilidades técnicas associadas. Convido, então, ao Vinícius para a sua palestra. Obrigado, Renato. Bom dia a todos, bom dia aos que estão presentes na mesa, que estão nos assistindo também. Irei fazer uma apresentação aqui sobre as metodologias adotadas quanto à avaliação ambiental em um cenário de gás não convencional, executado pela equipe Gasbras, seção Minas Gerais. Eu só vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Bem, gente, meu nome é Vinícius, como o Renato falou. Eu integro o projeto Gasbras como pesquisador em geologia ambiental, atuando com a equipe Gasbras em Minas Gerais. A apresentação vai tratar sobre as metodologias de estudos dos recursos hídricos aplicados pela equipe em uma região de exploração de gás não convencional. Só diferenciando, o não convencional tem relação ao fato de rochas portadoras de gás necessitarem de um estímulo, e o estímulo principal utilizado em todo o mundo é o fraturamento hidráulico, também conhecido como fracking, que demanda recursos hídricos. Bom, a rede Gasbras é uma rede de pesquisa e desenvolvimento em gás não convencional em todo o mundo, gás não convencional no Brasil. Aqui em Minas, a equipe Gasbras ela é representada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, pelo Instituto Internacional de Ecologia e como parceira a Universidade Federal do Ouro Preto. A financiadora do projeto é a FINEP. A apresentação ela vai ser pautada em 5 momentos. Vou fazer uma introdução sobre os recursos hídricos no cenário do não convencional. Falarei sobre as propostas de estudos da rede quanto aos recursos hídricos, para depois passar para as metodologias de estudos aplicadas, as principais entregas e, por fim, as considerações finais. O ciclo dos recursos hídricos diante de uma indústria do gás não convencional, ele passa por 5 momentos. A necessidade de aquisição de água, seja ela superficial, subterrânea ou as duas, né? A água, ela precisa misturar com alguns componentes químicos. Cada componente, ele tem sua função diante do cenário da rocha portadora de gás que precisa ser estimulada, né? A partir que eu pego essa água com as misturas, ela é injetada no poço, né? A questão do manuseio das águas que retornam, né? Uma vez que você
Você estimula o reservatório, começa a produzir gás, mas a água retorna e precisa tratar com a questão do manuseio dessa água do processo e também com a questão da disposição e o reuso dessa água que retorna. O que trata sobre as principais rotas de contaminações, potenciais rotas de contaminação. Eu tenho a rota 0, que são descargas das superfícies, então seriam contaminações potenciais que podem adentrar no aquífero, é uma rota potencial. Ela não é exclusiva do não convencional, no convencional também é possível, tem esse potencial risco. Tem a rota 1, que trata sobre as descargas ao longo de rotas subterrâneas artificiais, estaria ligado com um pulso aqui no seu percurso. Uma rota 2, que trata sobre as estruturas geológicas, uma vez que eu injeto o fluido, então há um potencial risco de falhas geológicas, por exemplo, conectarem com aquíferos. Então, a importância de você ter uma modelagem geofísica e geológica, né? E uma rota 3 trata sobre a propagação lateral, que seria o fluido lá em profundidades de 2.000 metros de profundidades, ascender para a superfície nos aquíferos superficiais. É o menos provável, mas não deixa de ser um risco. Então surge a pesquisa e desenvolvimento do Gasbras, que não é uma empresa, é uma rede de pesquisa constituída por universidades já comentadas, e esse projeto ele se insere dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Bom, e o que tratam os estudos em outros países? Tendo em vista que foi paralisado aqui no Brasil, as empresas tiveram que paralisar diante o embargo da justiça, foram paralisadas. O que tratam os estudos em outros países? Destaque esses 3 pontos aqui que tratam os estudos. Quanto aos recursos hídricos, potenciais riscos de contaminação dos corpos d'água, a qualidade e a quantidade desses recursos, e trata também nos estudos sobre o manuseio quanto ao uso dos recursos hídricos. E surge a nossa equipe dentro de Minas Gerais para tratar. Mas o que poderíamos pesquisar e onde pesquisar? Reunimos, discutimos e fizemos algumas tentativas de locais que poderíamos estar desempenhando nossos estudos. Reunimos, idealizamos, até procurar solução, resolvemos ficar em Minas Gerais e atuar dentro do cenário da Bacia Geológica do São Francisco, tendo em vista que ela também passou por esse estágio, né, de exploração até 2013, quando foi embargado. Então, atuaríamos dentro do cenário da Bacia Geológica do São Francisco, no vale da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Bom, a bacia geológica, então, escolhida foi a do São Francisco. Tínhamos que definir uma área de investigação. A área de monitoramento escolhida foi a bacia, as subbacias do Indaiá e do Borrachudo, no alto do Vale do São Francisco. E por que foi escolhida essa área de investigação? Quais foram os critérios? Porque ela também tem reservas potenciais de gás não convencional, foi uma região de alvo de exploração de gás, né? E essa região ela já tinha trabalhos de pesquisas realizados, como doutorados, mestrados, artigos internacionais, e também a região ela já tinha muitos relatos históricos de gases que eram exudados, chamas que pegavam no rio, fogo que não cessava. Então, essa região ela foi escolhida para ser nossa área de investigação. Só faço uma observação que, no contexto, a Morada Nova de Minas também se insere como uma dessas cidades que encontra dentro dessa área de investigação. E Morada Nova de Minas foi a nossa cidade para tratar sobre uma parte de comunicação. Bom, então a nossa área de investigação ela fica aqui em vermelho, dentro do Vale de São Francisco, né? Então, as bacias do rio Indaiá e Borrachudo. Aqui está o rio Indaiá e aqui o rio Borrachudo. Bom, então pegando a linha do tempo do projeto como um todo, temos a apresentação da FINEP em 2013 do projeto, o mesmo ano que foram paralisadas as explorações de empresas de gás não convencional no Brasil, foi apresentada a FINEP. O projeto foi aprovado em 2014. O recurso foi liberado apenas em dezembro de 2016, então o projeto a gente tem que começou de fato em 2017. A nossa equipe em Minas Gerais conseguiu, depois de algumas tentativas, 2, 3 tentativas de locais para fazer nosso trabalho,
definindo nossa área de investigação em 2019, para realizar os estudos em 2020. Bom, assim que começou, a gente tinha em mente que iríamos trabalhar com 3 conceitos de estudos: monitoramento dos recursos hídricos, baseline, tratar sobre a qualidade e quantidade de recursos hídricos e tratar também sobre os potenciais riscos aos recursos hídricos associados. Baseline de recursos hídricos nada mais é do que você monitorar, deixar dados para que sirvam de comparações futuras de monitoramento. É uma técnica usual em muitos países europeus que produzem um gás não convencional. Os Estados Unidos também aplicam também esse conceito, aprovam esse conceito de baseline. Com esse monitoramento era possível, então, realizar também diagnósticos ambientais, né, hidroquímicos, isotópicos. E a equipe também tinha em mente que precisava fazer um trabalho sobre aquíferos. E nesse trabalho a gente contou com a participação da Universidade Nacional de Comahue, da Argentina, representado pela professora Ana Cecília. Então, a metodologia dos estudos começou com os levantamentos de informações, aqui algumas referências quanto aos recursos hídricos. Os pontos cadastrados no total do projeto foram 92 pontos de águas, né, pontos de recursos hídricos, sendo eles nascentes, estações de qualidade em córregos e rios, e nascentes, no caso aqui, estações de qualidade, córregos e rios, poços tubulares e escavados, estações pluviométricas e fluviométricas, levantados tanto em escritório quanto também em campo, em trabalho de campo. Então, aqui são os pontos levantados pelo projeto. Aqui tem todos os pontos de outros temas, além dos recursos hídricos, sendo que os 92 pontos de recursos hídricos estão inseridos aqui na nossa área de investigação. Ao todo, durante o ano de 2020, nós conseguimos fazer um monitoramento em cinco campanhas. Os 2 primeiros campos foram uma área reduzida, uma área piloto, e os 3 últimos em toda a área de investigação. Então, passando pelas etapas, nós tínhamos a área de investigação definida em setembro de 2019, fizemos um trabalho de reconhecimento da área de investigação em outubro. Em dezembro, fizemos um plano de ação, como iríamos atuar, né? Uma delas foi a questão da área reduzida, uma área piloto, no primeiro momento, para monitorar antes de expandi-la para toda a área de investigação. A área de investigação tinha cerca de 4.000 km². Em janeiro, a gente já tem a campanha 1, em janeiro de 2020, em área piloto. Em fevereiro, já estava amarrando os parâmetros no contexto dessa indústria, né? Quais parâmetros iriam monitorar nesse contexto, que serviriam de baseline. Veio a pandemia, tivemos que adaptar, e adaptamos, encontramos soluções, e ainda realizamos mais 4 campanhas de campo ao longo do ano de 2020. Aqui são algumas ilustrações do campo de reconhecimento, né? Aqui, a primeira foto aqui é um destaque para uma área que ocorre exudações naturais de gases, muito bacana. Aqui é o rio Indaiá, aqui é o rio Borrachudo, poços, né? Poços perfurados na região por empresas que tiveram que paralisar em 2013, perdão. A balsa lá no contexto da represa dos Três Marias e algumas paisagens. E o plano de ação em dezembro, a gente tratou como uma área piloto, que fica aqui a norte, né? Então, a gente começou a tratar, a gente tinha um plano de ação que iríamos atuar aqui nessa área piloto. A campanha 1 foi a primeira etapa, né, que realizamos, de monitoramento, nascentes, poços tubulares, né, córregos, rios. Em fevereiro, havíamos definido os parâmetros que iríamos monitorar. Importante ressaltar que cada parâmetro nós já tínhamos em mente qual o objetivo de cada análise diante do contexto, né, do baseline. E aqui são algumas ilustrações das campanhas 2 até a campanha 5. Né? No total de pontos monitorados, a gente tem 24 pontos, sendo uma nascente, 12 pontos em córregos e rios
e 11 em poços tubulares ou escavados, 24 pontos, que ficam aqui nessa estrelinha, dentro do cenário da Bacia do São Francisco, né, a nossa rede de monitoramento. Aqui tem algumas ilustrações de alguns desses pontos que foram monitorados. Fazendo uma estimativa, colhi aproximadamente o número de determinações que nós realizamos ao longo de 2020, aproximadamente 1.000 determinações foram feitas, que segue à disposição. Mas isso foi graças a laboratórios, né, como do CDTM, que realizaram essas análises, isótopos, radionuclídeos específicos, gama e beta total. Nós também tivemos que contratar a empresa Beta Analítica para fazer a análise de isótopos, e para a parte de hidroquímica orgânica e inorgânica, a Geosol. As entregas. Bom, a equipe era presa por entregas em forma de cadernos temáticos, até para ficar mais acessível a toda a população e quem quiser aprofundar em cada tema, né? Além disso, os cadernos temáticos, a intenção é que cada caderno temático possa aprofundar ainda mais, com artigos, né? Além disso, o projeto tem um relatório hidroquímico isotópico robusto, né, que a gente pretende dividir em cadernos temáticos. Tivemos publicações também na questão dos recursos hídricos, e como forma de apresentação de mapas espaciais interativos, a gente tem usado o MyMaps, que está sendo finalizado e vai ser inserido dentro do nosso portal. Aqui tem 2 cadernos temáticos que eu destaco, que trata sobre os recursos hídricos nesse cenário, um sobre metodologia aplicada a estudos, né, que eu utilizei, inclusive, para essa apresentação, e um outro caderno que trata sobre a relação dos recursos hídricos, né, com a geologia e rochas reservatórias de gás. Aqui são os demais cadernos temáticos já avançados, mas de outros temas, não do recursos hídricos. Como eu falei, temos o relatório técnico da qualidade dos recursos hídricos, né, que a gente está finalizando, que vamos dividir em outros cadernos temáticos. Um hidroquímico, um isotópico, um sobre a qualidade das águas para os usos diversos, um sobre vulnerabilidade de aquífero, outro sobre radioatividade ambiental e um outro sobre a qualidade dos sedimentos nos rios. Sim, nós fizemos também análise de sedimentos em córregos e rios nascentes. Além disso, nós estamos em fase de publicação de um artigo sobre vulnerabilidade de aquíferos nesse contexto de exploração de gás não convencional, que teve a participação da professora Ana Cecília. Além disso, a equipe esteve presente no caderno da Fundação Getúlio Vargas, nesse caderno sobre o desenvolvimento da exploração de recursos não convencionais no Brasil, novas óticas de desenvolvimento regional. Destaco o nosso capítulo que tivemos coordenação, na qual a gente foi responsável pela coordenação, tratando sobre o desenvolvimento sustentável e mitigação de impactos socioambientais. Sobre recursos hídricos, destaco esses 4 subcapítulos. Água como eixo regulatório universal para a exploração sustentável de gás não convencional, impactos ambientais, medidas mitigatórias e avaliação prévia. O 4.7, que trata sobre a gestão e governança de recursos hídricos relacionados à exploração de gás não convencional. E o 4.8, que são estudos de casos de vaca morta, da Argentina. Temos a publicação de um doutorado em andamento, né, que segue em andamento, inseridos no programa de pós-graduação do CDTN. Vai tratar sobre o tema de baseline de recursos hídricos em contexto de gás não convencional, orientado pelo professor Dr. Carlos Alberto de Carvalho Filho, e o doutorando é o Gustavo Filemon Costa Lima. Essa aqui é a plataforma MyMaps, é uma plataforma bem interativa que a gente pretende colocar os nossos achados de uma forma mais interativa para toda a sociedade. Então, a pessoa, ao entrar no nosso site, entrar nessa plataforma aqui, ela vai ter a informação ponto a ponto do que foi monitorado. Então, a pessoa clica, vê como é que está a situação da água, no caso aqui, no ano de 2020. Bom, gente, foi um desafio para a equipe, a começar para definir a área, né? Como falei, nós tivemos umas 2, 3 tentativas
de área para ser escolhida, até que a gente conseguiu chegar na Bacia do São Francisco, depois de muitas reuniões, conversas com formação de parcerias. Deparamos com o tamanho da área, na qual a gente optou por trabalhar numa área reduzida no primeiro momento, conhecida como área piloto. Tivemos essa área do piloto e fizemos o primeiro campo e definimos os parâmetros que iríamos realizar, né, no âmbito do gás não convencional. Veio a pandemia, a gente teve que adaptar a questão de realização de coletas, né, teve que contratar empresas, terceirizar para fazer coleta. Muitas análises tiveram que nós passar toda a metodologia, como deveria ser feita, onde deveria ser feita, né, laboratórios para fazer a determinação. A gente teve que também contratar, nem todos os laboratórios estavam funcionando naquele momento, então foi uma superação para toda a equipe. E destaco a sazonalidade, que foi um item que a nossa equipe não conseguiu sanar, porque nos recursos hídricos é fundamental você fazer uma caracterização em um período chuvoso e uma caracterização robusta em um período seco. Isso, infelizmente, a gente não conseguiu, mas fica dentro das nossas recomendações para ser realizados. No mais, nós temos o portal, né? Esse aqui é um portal exclusivo para nossa cidade piloto, que é a parte de comunicação, porém, a gente vai estar em construção de um portal sobre todos os nossos achados. Mas quem entrar aqui nesse portal pode também acessar o outro portal, né, que está sendo construído. Então, qualquer dúvida, saber mais sobre a questão dos recursos hídricos ou outros temas, a avaliação ambiental, né, a parte da fauna, da flora, é só acessar o nosso site, por tablet, por celular, pelo computador. E, deixo os nossos agradecimentos a todo o comitê gestor da Rede Gasbras, a financiadora FINEP, e a equipe Gasbras Minas Gerais agradece a todas as pessoas envolvidas, as instituições que estiveram conosco ao longo dessa caminhada. O nosso muito obrigado. Do prêmio Relógio de Acrílico, tá? 20 minutos, sharp. Vamos agora aos debates, o Vinícius fica aguardando. E nós temos duas debatedoras, é uma grande satisfação contar com vocês aqui no evento, né? Eu vou apresentar as duas debatedoras e aí vocês decidem quem que prefere entrar primeiro. Isadora Tavares, é um prazer tê-la aqui. Isadora, representando o IGAN, do Sistema SEMAD-MG, geólogo formado na UFMG, mestre em hidrogeologia também pela UFMG e servidora de carreira do IGAN desde 2015, com atuação na área de gestão de recursos hídricos subterrâneos. A doutora Maria Antonieta Alcântara Mourão, representando a CPRM, geóloga graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Geologia Econômica pela Universidade Federal de Brasília e doutora em Engenharia Ambiental, com ênfase em Hidrogeologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É hidrogeóloga sênior da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, tem sido coordenadora executiva do Departamento de Hidrologia, está na frente do programa de implantação da rede integrada de monitoramento das águas subterrâneas nos principais aquíferos do Brasil. Atualmente, desempenha um papel de consultor interno em projetos envolvidos pela CPRM, atuando em especial no projeto Bacia do Rio Verde, Grande, afluente do Rio São Francisco, voltado para a gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas. A Antonieta já vem acompanhando o nosso trabalho aqui desde o início, né, Antonieta? Então, é um prazer voltar a ter esse contato com você e eu acho que você também pode dar uma contribuição muito relevante pelo histórico que você tem do projeto. Então, vocês definam quem que iniciaria as contribuições. Defina você, Renato. Então, vamos a Isadora. Por favor, Isadora. Bom dia a todos. Queria falar aqui e agradecer, né, o convite, porque é um tema que a gente, dentro do CISEMA, a gente está começando a trabalhar, né, porque tem a demanda de regulamentação, né, de como regularizar esse tipo de atividade, principalmente com ênfase no recurso hídrico subterrâneo, né, que é a
a nossa área. Então, assim, quando o Vinícius me procurou, eu fiquei bem contente, assim, de poder participar, então agradeço a todos. E, assim, para mim, é um desafio muito grande, desde a primeira vez que a gente começou a discutir qualquer, né, tentativa de regulamentação disso dentro do CISEMA. E fica aí a nossa expectativa de como fazer, né, como licenciar e como outorgar esse tipo de intervenção. Então, assim, para mim é uma expectativa muito grande, né, de conseguir aplicar realmente esse conhecimento que foi desenvolvido, que está sendo desenvolvido, e para a gente ver realmente o que isso vai trazer para a sociedade em si, né? Então, assim, eu anotei algumas questões aqui, Vinícius, eu acho que, não sei se eu já posso comentar, né, mas, assim, vou começar aqui com coisas mais específicas da área de água subterrânea, né, porque é a área que a gente trabalha. Então, assim, a minha dúvida maior é justamente o impacto, né, desse tipo de extração, desse tipo de atividade para a questão da qualidade de água subterrânea, porque como premissa do IGAN, né, como qualquer gestor de recurso hídrico, a gente precisa garantir os múltiplos usos, né, na bacia, na área, né, que a gente está analisando. Então, o que isso poderia impactar? Eu vi lá que você colocou alguns tipos de impacto, né, que vem desde da percolação de água superficial, que já teria algum tipo de alteração, até, inclusive, a ascensão, né, desse líquido com esse tipo de alteração. Então, assim, eu gostaria que você só falasse um pouquinho mais, se for possível, sobre esse tipo de... o que vocês estão vendo como possíveis impactos, né? Caracterizar um pouquinho essa questão, tendo em vista o meio subterrâneo, né? O recurso hídrico subterrâneo. Certo, Isadora. Então, como o professor Rubens até falou, toda atividade extrativista, ela tem seus riscos, né? A questão é como fazer a tecnologia, tentar à frente. Isso que eu coloquei aquelas rotas 0, 1, 2, 3, são potenciais rotas que é possível, sim, se não tomar todos os cuidados necessários diante dessa indústria. Seja ela vindo de superfície, que aí não é exclusivo do não convencional, aí seria ter aquele cuidado com o manejo de qualquer produto químico que estiver em superfície, a rota 1, que estaria condicionado com o poço, né? Também, de certa maneira, não é exclusivo também só do não convencional, o convencional também. Então, a importância de ter um revestimento do poço ali, né, para garantir essa questão. A rota 2, que seria uma possível escape, passando por estruturas geológicas, como falhas geológicas, é um outro caminho, mas isso aí são potenciais riscos, né? Então, isso é fundamental, um modelo geológico bem robusto, bem cheio de informações, para garantir que esses impactos sejam impedidos, né? E, além disso, deve haver, além dessas rotas... sobre a de acessão, muitos estudos condenam isso, falam que isso aí é improvável, um fluxo ascendente. Isso aí eu coloquei porque tem um estudo que cita esse potencial risco, mas esse fluxo ascendente, muitos estudos já falam que isso é improvável de ocorrer. Além disso, deve haver, sim, um monitoramento das águas ali próximo, para ver se houver qualquer coisa, parar alguma coisa. Então, tem que haver esses monitoramentos, foi algo que eu não mencionei na apresentação. Sobre os riscos, são esses, mas tomando todos os cuidados, como até a Alemanha, ela até coloca isso, tomando todas as medidas de segurança e tecnologia, a atividade ela é possível de realizar, sim. Então, a minha próxima pergunta era justamente o monitoramento que é previsto, vamos falar assim, né, que é
sugerido para que essa atividade seja realmente, né, controlada. Vamos falar assim, que os impactos estejam controlados e, inclusive, a gente tenha como conseguir fazer com que eles sejam mitigados ou que eles sejam, né, realmente menos problemáticos, assim. Então, por quê? Eu sei que vocês fizeram o baseline, né? Vocês desenvolveram os estudos de monitoramento para isso, mas já se pensou nessa metodologia de como fazer o monitoramento para a continuidade da atividade? Porque, assim, a gente precisa desse controle e de uma possível ação, né, para que isso seja mitigado se ocorrer algum impacto não previsto ou fora do que foi previsto, né? A nossa equipe, Isadora, ela acha que o seguinte, nós não achamos que devemos liberar de maneira para todo o Brasil, mas achamos que o mais certo é fazer testes pilotos, o que o governo está até mobilizando para fazer, que é o tal do poço transparente. Então, fazer poços, monitorar e ver como monitorar, fazer estudos e aprofundar. A nossa equipe ela apoia essa iniciativa, ela acha que é por aí o caminho, fazer um monitoramento. Nós até usamos e desenhamos uma simulação que vai estar lá dentro do nosso portal, o que deve ter, basicamente, conceitos básicos, dentro de um cenário de uma eventual produção de gás. Mas, sim, é fundamental a parte de monitoramento, e nossa equipe já meio que iniciou uma arquitetura como deve ser as plantas dentro desse cenário de uma produção teste. Não, porque, assim, eu sempre tenho uma dúvida, né, que é a questão a gente tem um circuito relativamente fechado, né, para extração, só que essa água, depois de tratada, ela vai ser reposta em algum lugar, né, então ela vai ser lançada em algum lugar. E hoje, no estado de Minas, a gente tem uma questão que é uma limitação em relação à outorga de lançamento. Então, assim, eu fico começando a pensar de como que a gente operacionalizaria isso também em relação a essa questão da extração de gás, porque a gente tem algumas dúvidas, né, principalmente em padrões de como que a água tem que estar para ser lançada, e é uma questão que eu acho que é um dos X da questão, né, porque a gente precisa viabilizar esse retorno da água. Então, assim, acredito que parte tudo pelo monitoramento, né? Começa tudo pelo monitoramento, para depois a gente conseguir estabelecer padrões realmente para que a atividade consiga, né, se manter, inclusive esse retorno da água para o meio ambiente. Mas, assim, as minhas dúvidas eram essas. Te parabenizar pela apresentação, foi muito interessante. E eu acho que, tipo assim, a gente tem que caminhar para essa direção mesmo, né? Então, assim, no mais, é isso. Obrigada, viu? Nada. Isadora, eu queria só complementar aí a fala do Vinícius, as respostas. Primeiro que, vamos dizer, o passo seguinte no projeto Gasbras vai ser a instalação dos poços transparentes, que podem ocorrer ou apenas em uma região no Brasil, ou pode ocorrer em várias regiões, né? A própria Alemanha, ela é uma exigência regulatória que você, para abrir uma nova região, você tem de ter postos pilotos operando para ver justamente essas questões de contaminação e a própria viabilidade econômica da exploração. Mas, com relação ao monitoramento, nós estamos já propondo que, para os postos pilotos, já se use monitoramentos contínuos, tá? Usando, inclusive, as técnicas de machine learning, IoT, né, internet das coisas, e outras técnicas, você faça o monitoramento integral, desde a água subterrânea até a água de reuso e o tratamento posterior, né? Segundo ponto é que, vamos dizer, na questão de segurança, já poderia ser colocado numa discussão na CEMAD de
de fundamentos regulatórios, um trabalho que vem sendo feito pelo professor Ricomini em São Paulo, na USP, que justamente estabelece uma zona de amortecimento, né, entre a rocha geradora do gás e o aquífero, né? Então, se estipula que essa distância tem que ser maior do que 500 metros, e chega a haver proposta até de mais do que isso. Então, isso vai ser um tema de discussão, se vai haver uma regulação nacional ou específica estadual, né, para essa distância entre a roça geradora e o aquífero, justamente para evitar que haja, né, deslocamento de fluidos da geração do gás até o aquífero superior. Tá? Um outro ponto, terceiro, é que a ideia é que o Poço Transparente seja uma forma também de informar e mobilizar as comunidades locais. Então, a ideia é que elas saibam tudo que ocorre. Tá? Então, eventualmente, esse sistema de monitoramento por internet das coisas, ele pode estar ligado, por exemplo, a um aplicativo em que toda a sociedade pode estar acompanhando, né, aquelas informações mais relevantes e de uma forma amigável. Está contaminando? Que tipo de que está ocorrendo, né? E até o que está sendo feito com essa água contaminada. Nos Estados Unidos, por exemplo, Canadá, eles reinjetam essa água contaminada em poços antigos. Tá? Mas no Brasil, como nós não temos poços antigos, nós vamos ter que tratar 100% dessa água. Tá? E existe tecnologia para isso. Você não pode relançar as águas nas águas superficiais. Então, isso aí, você vê como é que numa discussão, né, que a CEMAD já está iniciando, né, como que isso aí vai ter de ir a fundo. Já, inclusive, para a regulamentação de que em condições que o chamado Poço Transparente vai poder operar. Né? Ele não vai ser um demonstrativo para inglês ver, né? Isso vai ser um demonstrativo para brasileiro ver, e principalmente para as comunidades locais e também os órgãos de regulação e fiscalização estarem acompanhando, inclusive de uma maneira instantânea, né? E remota. Então, eu vejo que todo esse trabalho vai ser muito importante justamente para recomendar, né, ao pós-projeto Gasbras, né, o que fazer nas iniciativas piloto de planejamento, né, de fiscalização e regulação. Okay? Porque, assim, Renato, foi muito bom você tocar nessa questão, inclusive, da reinjeção, porque, assim, a gente está, né, se movimentando para analisar a questão em si da extração, né, não convencional do gás, mas a gente tem outras regulamentações que esbarram nisso. Por exemplo, a reinjeção é uma questão que a gente está começando a discutir agora para outras atividades, né, a princípio, mas que isso a gente não tem regulamentação específica no Estado para recarga artificial de aquífero, né, enfim. Então, assim, a gente hoje não consegue autorizar uma reinjeção no Estado porque a gente não tem uma metodologia de outorga para isso. Então, toda recarga artificial ou qualquer outra reingestão de água em aquífero, ela tem que ser tratada diretamente com o Conselho. Então, o IGAM, como órgão regulamentador, né, o órgão gestor, a gente não tem essa possibilidade. Então, assim, eu vejo essa discussão sendo uma discussão muito mais profunda, né? A gente tem que realmente mexer em várias questões regulatórias mesmo do Estado, mas assim, é o passo, né? É o primeiro passo, e eu acho que a questão do projeto vai ajudar muito a nossa discussão, porque como a gente precisa ter informações, né, principalmente informações do Estado de Minas, né, essa área piloto, para a gente é um avanço muito grande, porque a gente não vai ter mais só estudos que são fora do Estado ou, inclusive, fora do país, né? Então, a gente já consegue ver um pouco a nossa realidade. Então, assim, eu acho que é esse caminho mesmo que a gente tem que ir trilhando, né? Então, assim, a gente vai esbarrar em algumas coisas, mas a gente consegue ir desenvolvendo dessa forma. Eu não sei se você está acompanhando, mas já está em estágio avançado, né? A criação do GT, um grupo de trabalho pela CEMAD, liderado pela doutora Marília e também pela Ana Carolina, né, com uma série de partes interessadas sendo convidadas para compor o GT, justamente para estudar esses vários aspectos. E o segundo ponto é que já temos casos nos Estados Unidos, no Canadá, em que a água tratada ela pode ser usada em agricultura,
né, em uso humano, em uso animal, depois de tratado. Então, já há referências aí. Tá? Bem, eu agradeço a Isadora e vamos, então, agora para a contribuição da Maria Antonieta. Por favor, Antonieta. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, que foi feito para participar desse evento. A CPRM, nós tivemos algumas discussões, né, Renato, no passado, e infelizmente nós não conseguimos ficar com vocês nesse projeto, mas assim, a CPRM ela tem um interesse nesse assunto, nós temos representantes dentro do projeto GasBras Nacional, a CPRM hoje faz parte do projeto do programa REATA. Então, assim, a CPRM ela está hoje com um foco também na questão do óleo e gás. Temos alguns convênios com a ANP, e então é um assunto que, né, nos interessa bastante. Eu fiquei muito impressionada, porque eu me lembro das diversas discussões que a gente teve, assim, o prazo curto que vocês tinham para trabalhar, os recursos também que não eram muitos, e o que vocês conseguiram fazer. Vocês estão, assim, de parabéns mesmo, toda a equipe do Projeto GasBras, a equipe, né, do CDTN, que os ajudou, da UFMG e demais, assim, muito bom. E até mesmo assim, como nós não conseguimos trabalhar na pandemia e vocês ainda foram a campo e conseguiram fazer coleta. Nós estamos quase que parados mesmo. Infelizmente, nossos projetos tiveram um impacto muito grande com a questão da pandemia. Eu coloquei algumas coisas aqui, assim, algumas observações minhas. Eu sei que a intenção do evento é a entrega, né? Vocês não detalharam os resultados e está lá para a gente ver, mas algumas perguntas que me chamaram, né, algumas questões que me chamaram a atenção. O Vinícius, você colocou assim de forma, né, logo no início, que existe a preocupação com a questão da qualidade, mas também com a quantidade. E foi feito o monitoramento da qualidade, mas eu não vi assim, o monitoramento da quantidade, vazões, de nível d'água. Esse é um próximo passo? Então, a Maria Antonieta, bem observado. Sim, nós não fizemos um trabalho específico quanto à quantidade, apenas só em textos e em publicações, assim, mas nada na prática. Sabemos que há um uso de recursos hídricos que varia de poço para poço, cada poço utiliza em média, vamos dizer, 2 piscinas olímpicas de águas, até 100 milhões de metros cúbicos, me fugiu um pouco o número, mas é uma grande quantidade de água que é usada para estimular, e aí quando você estimula, há uma produção de gás. Há essa questão, sim, a ser estudada melhor quanto à questão da quantidade. Eu acho que tem que implantar também uma rede de monitoramento, né? Tanto sim, dos poços quanto dos cursos d'água, e conhecer qual é essa interação do rio com o aquífero, qual a dependência do rio com relação ao aquífero. Eu acho que isso é importante também. Com relação ao processo, você explicou que, claro, precisa de extrair o recurso hídrico, mas existe um reuso. Qual que é uma curiosidade, tá? Qual que é a porcentagem de reuso da água? O que é a água que vai ser reusada e o que é água nova, como a gente fala na mineração? Certo. Da água que retorna, que não retorna 100%, eu não recordo o número o quanto de água que retorna. Dessa água que retorna e é tratada, em torno varia entre 10% a 30% da água que é tratada, vamos dizer assim, quando é tratada. Não é 100% tratada, não, mas como o Renato já colocou, já existe países que estão afinco nessa questão do uso, né? Entendi. Outra coisa que eu fiquei pensando, Vinícius, quando vocês fizeram as análises dos poços, vocês selecionaram os poços,
vocês tiveram acesso a esses poços que foram perfurados na exploração do gás? Não. Esses poços mais profundos que estariam, né, que estão interceptando as rochas reservatório lá embaixo, vocês não conseguiram, assim, eles estão lacrados, né? Não, você está falando dos postos de pesquisa de gás. Os postos de pesquisa, Tá. A nossa rede, nós monitoramos recursos hídricos. Nós conseguimos informações junto à ANP desses postos de pesquisa para gás. Sim, mas os 24 pontos que nós monitoramos foram postos de águas... Postos que estão de uso da... Não, é só uma ideia que eu acho que pode avançar, é tentar identificar, porque esses postos, com certeza, eu não sei se eles são revestidos, são todos revestidos até o fundo? São revestido e lacrado, aí não tem jeito, né? Porque seria interessante, a minha questão é o seguinte, o modelo que tem hoje dessa ascensão do gás, que eu não sei se ele foi modificado, é que existem grandes estruturas geológicas que, né, elas cortam as rochas reservatório e vão até esse aquífero que é usado na região de Morada Nova, que é mais um aquífero fraturado e tal. E aí, esses gases, nessas regiões das grandes falhas, estruturas geológicas, você tem essa ascensão do gás por todo o pacote e ele vai ali nos cursos d'água. Então, a minha questão é o seguinte, em algum momento, aquífero e gás já estão em interação. Naturalmente. Naturalmente. É uma característica ali dessa porção da bacia do São Francisco, que não é de toda a bacia, né? A gente tem outras situações, eu acho, de ocorrência do gás. E aí, vocês conseguiram perceber isso, assim, essa questão natural da interação da água subterrânea com o gás, naturalmente? Nós conseguimos dar análise em água, não, análise em gás. Nós fizemos também análise em ar, em bolhas de gás que saem na água e fizemos análise e já percebemos que se trata de um gás termogênico, ou seja, de um gás que está em uma grande profundidade, que está juntamente com os rios. Então, isso nós temos. Mas a gente não fez nenhum trabalho assim bem aprofundado sobre essa interação com a água, não. O que a gente tem até o momento é sobre isso. Vocês chegaram, porque eu vi que assim, de algumas pesquisas que eu fiz, que existem relatos de poços tubulares e que tem gás. Talvez fosse interessante num momento, né, posterior tentar identificar esses poços e monitorar também a qualidade, para verificar naturalmente essa interação água e gás ali, para se ter esse baseline mais determinado. Sim, inclusive... O que é característico ali? Sim, inclusive um dos parâmetros selecionados por toda a equipe foram parâmetros dentro desse cenário. E a parte hidroquímica orgânica, né, os BTEX, esses elementos foram levados em questão do baseline que realizamos. Não, eu vi. E foi só curiosidade, vocês conseguiram detectar? Vai ficar como segredo aí. Outra coisa que eu pensei, que talvez o risco, mas eu não sei nessa região, porque o reservatório está muito profundo, né? 700 metros ou mais. Se não existiria, Vinícius, um risco também de ascensão de águas mais profundas, não do material do fluido, mas de águas mais profundas, que pudesse, com características, né, químicas naturais, mas impróprias para o consumo. Senão haveria também esse risco. Algo interessante. Podemos avaliar, sim, com certeza, mas nós não fizemos nenhuma abordagem como essa, não. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui.
E aí, mais uma curiosidade também. Qual que é o modelo de armazenamento do gás na rocha reservatório? Lá é tido como tight gas, que seria o gás apertado, que estaria, é um não convencional, é um tipo do não convencional, estaria associado com ambientes de rochas mais areníticas ou carbonáticas de baixa permeabilidade, que aí estaria dentro, encapsulado em várias cápsulas, né, gases apertados dentro desses reservatórios. Mas não seria, por exemplo, como se a gente está falando de rochas carbonáticas, não seriam, assim, grandes estruturas, tipo cavernas, coisas desse tipo? Não é esse o modelo? Eu vou me usar aqui, eu não desconheço de caverna, não, eu creio que não. Uhum. Não, é porque a gente está trabalhando, né, no Projeto Verde Grande e existem alguns indícios de cavidades que a gente visitou, indícios, tá? Não é nada confirmado, de uma evolução hipogênica de fluidos vacinais, que então, é uma geração do cache não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então, a minha questão é essa, se existiria alguma influência dessa questão, né? Do gás ou de alguns fluidos da bacia na geração de compartimentos que poderiam ser reservatórios. Entendi. Mas só isso, eu realmente parabenizo vocês, muito bom, vou entrar lá na página, vou querer ter ciência de tudo que vocês fizeram, e a CPRM se coloca à disposição para ajudá-los, quem sabe, né, na próxima etapa a gente consiga estar junto com vocês. Eu que agradeço, obrigada. Nós que agradecemos. Agradecemos aí o Vinícius, a Antonieta, a Isadora, e só um complemento às colocações feitas pela Antonieta. É importante entendermos que a próxima etapa, ou desdobramento do projeto Gasbras, vai ser chamado no que está sendo chamado de poço transparente, né? Que tem tanto uma visão mais específica sobre a produção de gás, mas também um objetivo mais regional, né, do entendimento de como é que ocorre, né, para se ter uma visão dos reais impactos, né, sobre toda a região. Bem, agradecemos, vamos fechar esse painel e a Catarina cuida aí de chamar o próximo moderador. Muito obrigado.